Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copo de Facula e canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Se vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ativem as notificações, cliquem o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito da decisão do Christopher Landau, que respondeu à publicação do X que acusava Moraes de emitir ordens secretas para remover usuários. Nenhum juiz brasileiro pode anular a primeira emenda, diz secretário dos Estados Unidos. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, disse em seu perfil nesta quarta-feira que nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda. O comentário é uma referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a administração do presidente Trump estiver no comando, indivíduos e empresas norte-americanas podem ficar tranquilos, pois nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos, empresas norte-americanas em território norte-americano. Enfim, houve a violação de soberania, como eu já falei, o que provocou a ira dos Estados Unidos em relação à questão usaram o Bolsonaro como desculpa, usaram para enfiar o tarifaço no Brasil, e houve realmente abusos, houveram abusos que eu vou mostrar em vídeo, nesse próprio vídeo de hoje, vai ser um vídeo um pouco maior. Houveram abusos de poder, estão havendo inclusive, e tentativas de censura, violação do princípio do juiz natural. O processo tem várias nulidades aí a serem arguídas. Só que eu não entendo porque os réus não têm, inclusive o nosso ex-presidente não recorreu a nenhuma corte internacional. Está batendo só aqui e contando com o Lei Magnitsky e com o filho dele lá Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Mas enfim, então realmente nenhum juiz brasileiro pode anular a primeira emenda, nenhum juiz americano pode determinar que a nossa Constituição também seja violada, é o princípio da soberania, ok. Mas quem começou essa confusão tá aí, o Alexandre de Moraes, tá? Ele começou a perseguição política e determinou cumprimento de decisões judiciais sem autorização em solo americano, portanto, sem autorização dos Estados Unidos. Aí começou essa guerra aí, tá? Elon Musk virou amigo do Trump, ou já era amigo, e aí começou essa guerra. Mas vamos continuar. Olha aí, senhores, uma outra consequência dessa palhaçada política que está havendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nos prejudicando. O presidente do Banco do Brasil pede encontro com a OAB após ameaça de processo. Reunião ocorrerá após a entidade enviar notificação a Tarciana Medeiros por ter dito que entraria com ação contra advogados que estimulam produtores rurais a pedirem recuperação judicial. Ora, é papel do advogado, porra. O advogado ele tem plena liberdade de exercício da profissão em todo o território nacional. É uma prerrogativa do advogado que garante a ele a liberdade da profissão. Então, quando um dia essa Tarciana Medeiros tiver numa mesa de cirurgia, precisando de uma liminar dependendo de um advogado, aí tomara que o juiz ameace o advogado dela e ela fique pela mesa mesmo. É isso que a gente está vendo aqui. O advogado, quando passa dos limites, tem que ser expulso, punido, mas quando está trabalhando corretamente, não. A OAB tem que se mexer. Mais uma consequência aí do Alexandre de Moraes. E aqui continuamos, né? Resultado dessa confusão política aí. Se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa, diz Bolsonaro a Malafaia. Áudio apreendido pela Polícia Federal mostra diálogo do ex-presidente da República com o pastor sobre articulações para conseguir se livrar de processo por tentativa de golpe de Estado. Senhores, sejamos sinceros. Houve, sim, uma tentativa, não digo de perpetuação no poder, por alegação de fraude nas eleições. Se houve fraude nas eleições ou não,
não foram provadas, não foram provadas. O que está havendo num processo, do ponto de vista jurídico, está havendo um processo efetivamente nulo. Tá? Já falei, contra o Bolsonaro. Não sou bolsonarista, não sou lulista. Eu sou a favor que o Brasil cresça. E essa palhaçada acabe de dividir para conquistar. Eles estão lá no poder. Eles estão discutindo. Ontem, Eduardo Bolsonaro apareceu num áudio mandando o pai ir tomar naquele lugar, chamando o pai de ingrato por não ter feito o que ele mandou lá e que o Trump iria virar as costas para o Brasil. Está preocupado agora com a Venezuela, com muito mais razão por questão do tráfico de drogas, enfim, que prendeu o Maduro. Bom, mandou até navios de guerra, não sei como é que está a situação agora lá. De repente aparece até aqui nesse vídeo. Então o que acontece? Efetivamente não pode haver chantagem de um país de uma justiça para outra, logicamente de um país para outro, mas aqui nesse aspecto, porque o que está havendo esse burburinho todo de anistia? Porque realmente o Supremo praticou atos de censura, sim, abusos de autoridade, sim. Esses réus tinham que estar todos sendo julgados em primeiro grau, não tem foro privilegiado. O Supremo mudou, o Supremo, junto com Lula, o sistema todo mudaram. A jurisprudência deles, que na época do Lula foi julgado em primeira instância, agora está sendo julgado em última instância, vamos chamar assim, instância extraordinária. Para quê? Para não permitir recursos. Para não permitir recursos, porque quando você é julgado em primeira instância, você tem Tribunal de Justiça, segunda instância, você tem Superior Tribunal de Justiça, enfim, vários recursos, como aconteceu com o Lula, ele foi ganhando tempo e conseguiu a prescrição. No Brasil a gente sabe que tudo acaba em pizza. Aqui eles não querem que acabe em pizza porque Bolsonaro realmente na época ele bateu de frente contra o sistema se incomodou, tá aí a consequência, mas não há santo nesse jogo, tá? Forte abraço a todos. Vamos continuar. Folha de São Paulo. Nubank vai cumprir legislação nacional e internacional. Diz CEO no Brasil sobre a Lei Magnitsky. Setor bancário enfrentou sessão de fortes perdas na bolsa com imbróglio de Trump e STF. Então, presidente Lula morfético, cadê o senhor para ser homem e discutir o tarifaço acalmar os ânimos com Trump e com STF? Tá? O senhor está gostando dessa farra? Risco de bancos brasileiros quebrarem? Ou o senhor e o STF já têm informações pelos inquéritos aí, por alguns abusos de autoridade que estão sendo cometidos pelo Supremo? Que os Estados Unidos estão largando o Brasil de mão, ou seja, vão deixar o Bolsonaro ser condenado e o senhor está já escolhendo outros mercados para o Brasil renegociar. Se for essa segunda opção, é menos pior para o Brasil. Mas não entrar em contato como homem com Trump é sinal de safadeza e covardia. Aí vem mais uma, né? Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar pedido de asilo à Argentina e descumprimento de ordens do Supremo. O ministro deu despacho após a Polícia Federal entregar relatório final sobre investigação contra Jair e Eduardo Bolsonaro. Continua aí a perseguição e caça às bruxas. Então tinha que estar sendo julgado em primeira instância. Defesa de Bolsonaro, Folha de São Paulo, nega descumprimento de medida cautelar e se diz surpresa com o indiciamento. Advogados do ex-presidente afirmam que elementos apontados serão devidamente esclarecidos. É só uma dúvida que eu tenho em relação aos colegas, eu posso estar sendo ignorante no assunto, mas porque logo de saída, quando eles sentiram que o cliente ia ser condenado, o próprio Bolsonaro, não recorrer a cortes interamericanas de direitos humanos. Por que estão brigando num tribunal onde eles sabem que vão ser condenados? Eles têm que se defender lá, mas têm que recorrer a cortes internacionais. Não entendo isso. Está havendo violação de direitos humanos, sim. Penas desproporcionais, sim. Juiz suspeito, sim.
Folha de São Paulo, ainda continuamos. Olha só como é que há o interesse da manutenção do poder pelo poder. Barroso defende postura do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade de expressão. Palavras dele, talvez com uma ou outra derrapada. Essa derrapada prende pessoas, essa derrapada prejudica empresas, essa derrapada gera suspeições, enfim, ainda complementa. Chega a ser cômico, né? Ministro afirma em evento do Conselho Nacional de Justiça que cultura do Brasil ainda continua a ser relativamente censória. Ora, ele então é o censor, ele está confessando crimes, ele está confessando crimes de abuso de autoridade. Entendamos o seguinte: os políticos, o Supremo Tribunal Federal, são agentes públicos, servidores públicos, e agentes políticos. Eles prestam, o presidente da República, administrador público, governador também, prefeito, enfim, eles prestam serviço para o povo e não o povo para eles. Então, o Brasil não admite ditaduras. Tem o Supremo, porque é a Corte de Justiça que está praticando ela própria ditadura. Então, em alguns casos, não estou dizendo todos, então, cadê os outros poderes? Os outros poderes estão com o rabo preso? O Senado Federal, né? Não tem autoridade moral nenhuma, está lá, Alcolumbre, o próprio senador General Mourão. Cadê General Mourão? Cadê a firmeza aí do senhor? Impeachment. Romário virou a casaca agora. Romário era bolsonarista, se elegeu na hype do Bolsonaro, agora é Lula. É o Brasil, desculpem, mas é uma zona terrível. Desculpa a expressão. Continuando aqui, ó, Revista Oeste. Estados Unidos avaliam tirar acesso de Moraes a companhias aéreas, hotéis e Apple. Previstas na Lei Magnitsky, as sanções punem corrupção e violações de direitos humanos. As autoridades dos Estados Unidos avaliam adotar restrições contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, incluindo bloqueio de acesso a companhias aéreas e hotéis presentes no país, e contas pessoais em plataformas como Apple, Google, gigantes da tecnologia norte-americana. As sanções estão previstas na Lei Magnitsky. A legislação norte-americana permite aplicar sanções a pessoas e entidades acusadas de corrupção ou de violar direitos humanos. E em entrevista ao jornal Metrópolis, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, envolvidos nas tratativas da Lei Magnitsky, na Casa Branca, diz o seguinte: Moraes pode demorar meses para sentir os efeitos completos da Magnitsky em sua integralidade, afirmou Figueiredo, mas vamos acompanhar de perto para que a lei seja aplicada em sua máxima extensão. Já temos o compromisso dos Estados Unidos nesse sentido, ok. Isso vale não só para instituições, vale também para instituições financeiras, enfim. Moraes aposta em apoio dos colegas da corte, enfim. Quem começou essa confusão toda, vamos lá, passo a passo, né? Primeiro foi o Moraes nesse afã, por briga de ego. Sim, o Moraes tem que botar a mão na consciência, Supremo como um todo, tanto que agora tem alguns ministros que estão reconhecendo que agiram e se excederam. Então, como é que eu vou determinar, eu sendo um juiz, um ministro do Supremo, como é que eu vou determinar que seja cumprida uma ordem minha no território americano? Começou por aí. Em seguida, eles vêm e ato contínuo, ele vem, desenvolve uma situação de perseguição política, ok, pelas consequências que ele, ministro, está enfrentando com a Lei Magnitsky. Os Estados Unidos, de forma inteligente ou de forma dura, aplicou a Lei Magnitsky e aproveitou e enfiou o tarifaço no Brasil. E está negociando financeiramente, está quase que uma extorsão, né, com o Brasil. O americano pode fazer isso? Pode, pô. Pode aplicar a Lei Magnitsky? Pode.
Ele não está aplicando aqui no solo brasileiro, como o Moraes fez lá. Ele está aplicando lá nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, ó, tudo que tiver de ativo desse cara aqui, ou quem fizer negociação com esse cara aqui, digamos, Moraes, ou então João das Couves, ou com Pedro, que foi sancionado pela lei magnífica, ou que dá acesso ou facilita a algum sancionado da lei magnífica, vai ser também sancionado não vai poder ter relações com empresas norte-americanas. É simples assim. A lei Magnitsky é mentira quando falam por aí que a lei Magnitsky viola a soberania brasileira. Não, isso é mentira. Isso é fake news, isso é desinformação. Tanto que pararam de falar em fake news por aí, né? Pois é. Porque a própria Globo está praticando fake news dizendo que a lei Magnitsky é uma lei americana que está atuando, violando a soberania brasileira. Não, não, não. Eles têm o direito, eles são os donos da propriedade intelectual daquelas bandeiras de bancos, etc. Eles dizem o seguinte, não vou ceder, não vou emprestar meu nome, não vou emprestar minhas bandeiras e não vou permitir que esse camarada use minhas bandeiras. É simples assim. É direito do americano, a bandeira é dele, pô. Mas não, ele não está impedindo aqui no Brasil, ele só está dizendo o seguinte, os bancos que permitirem, fiquem à vontade, vão ser multados porque eu não autorizo o uso dessa minha propriedade para esse cidadão. É isso que está acontecendo. Lei Magnitsky é isso. E se tiver ativos do Moraes aqui no território americano, eu vou bloquear. É isso. Não está violando soberania brasileira, não. Tá? Quem fala isso está agindo de forma mentirosa. A expressão correta é essa. Agora, cadê o presidente Lula para ir lá negociar? Está se preocupando com. Diz que está preocupado com o agronegócio. Ele tem que ir lá negociar com o Trump. Se o Xi Jinping já foi, se vários Comissão Europeia, etc., por que o Brasil, o anão diplomático que o Lula nos transformou, em falar lá que o Brasil, que Israel está praticando o Holocausto, assim, Israel também está exagerando lá no Hamas, tá? Caça os reféns, tem o Mossad, o melhor serviço secreto do mundo junto com a CIA, resgata os reféns e ataca o Hamas, e não a população inteira. Enfim, mas voltando para o Brasil, o Lula não está sendo um homem, talvez esteja sendo um bom moleque, por não estar, eu posso falar isso como meu administrador está sendo um péssimo administrador, de não ter autoridade moral, parece até que tem interesse na continuação dessa guerra, em não negociar com Trump. Qual é o medo dele? Eu não vou me humilhar? Ué, papel dele, pô. O mundo inteiro se humilhou, ele é o quê? O rei? É o tirano maior, pô. Já chega esse, mais outro. Você tá entendendo? Esse da foto aí. Esse tá demais. Então, mas temos o sistema de freios e contrapesos aqui. É o impeachment do Moraes. Cadê aqui o Senado para isso? O Senado também está com o rabo preso. A situação é uma sinuca de bico aqui no Brasil mesmo. E agora, pessoal, para finalizar, porque o vídeo já está bem extenso, e o advogado, se começar a falar, não para mais, diz o seguinte, ó, consequência dessa guerra política aí que prejudica só os brasileiros. Paulo Figueiredo diz que os Estados Unidos cancelaram vistos de Pacheco e Lewandowski. Segundo aliado de Eduardo Bolsonaro, decisão afeta familiares, mas Washington ainda não fez anúncio oficial. Tá? Jornalista Paulo Figueiredo afirmou nesta quarta-feira que os vistos do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram revogados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. De acordo com ele, a medida se estenderia também aos familiares das duas autoridades. Em publicação no seu perfil X, antigo Twitter, Figueiredo escreveu que enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, de acordo com ele, do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, confirmam que o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Ricardo Lewandowski
e seus familiares tiveram seus vistos americanos revogados pelo Departamento dos Estados Unidos da América. Aí agora que a lei Magnitsky. Banco do Brasil se manifesta após decisão de Dino e deu consequência do Moraes. Banco do Brasil afirma que atua conforme a lei e está preparado para lidar com situações globais complexas. Olha a situação que o Lula está deixando que o Brasil chegue. O Banco do Brasil, olha só, ele diz que vem cumprido diante do impasse gerado pela aplicação da lei Magnitsky, adotada pelo governo Donald Trump, por causa de decisão do... Vamos lá, estou complementando a matéria aqui que os senhores estão lendo. Por causa da violação dos direitos humanos, sim. Abuso de poder, sim. Violação da soberania americana, sim. E interesse americano em colocar tarifa no mundo inteiro, também. E pela decisão do ministro Flávio Dino, que anulou os efeitos de determinações estrangeiras sobre a jurisdição brasileira. O Banco do Brasil divulgou nesta terça-feira nota à imprensa afirmando que atua em plena conformidade com a legislação nacional. Então prejudicamos empregos, prejudicamos trabalhos em nome do ego. E esses dois saem rindo na foto. Então, realmente, desejo de coração, tá? Que o Brasil evolua, que haja um acordo entre as partes, porque não interessa aí prejuízo à população brasileira. Então, os dois lados. Eduardo Bolsonaro está indo lá para defender essencialmente o pai, tá? Não é nossa liberdade, não. Porque anistia todo mundo e condena o Bolsonaro. Ele vai continuar influenciando o governo norte-americano, isso é evidente. Então, e Lula também, não quer largar o poder. O Brasil está com extremo endividamento, já noticiado em tudo quanto é lugar, canal, na própria TV estatal Globo. Ele não reduz os gastos públicos dele, do sistema dele. O Lula, assim que assumiu, ele fortaleceu as Forças Armadas, deu dinheiro, não é fortaleceu com armamento, não. Ele foi lá, deu dinheiro às Forças Armadas, passou a vaselina nos chefes militares, passou a vaselina no Supremo, ele aumentou logo o salário dos ministros do Supremo, e é um Nicolás Maduro versão light, encaixaçada, né? Senhores, um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.